E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos embora, tá? Na aula passada a gente tratou de intervenção na propriedade, né? Falei da desapropriação e das intervenções restritivas. Agora eu quero começar a matéria de licitação. Vocês têm aí uma resistência a essa matéria, mas vão ver que não é uma matéria complicada. É uma matéria tranquila, que vai te ajudar bastante nessa preparação de primeira fase, depois de segunda, entender que ela não é um tema complicado, tá? Inclusive, eu estou gravando essa aula logo depois da prova da segunda fase do 24º exame. Se vocês derem uma olhada, vão ver o que foi a peça, né? Foi um recurso ordinário, não se preocupe em termos de estrutura de recurso, porque isso a gente vai aprender, mas o tema, o sujeito tinha sido aprovado dentro do número de vagas do edital e não havia sido convocado. Então, aquele aprovado no número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. Esse é um tema que a gente vai estudar porque a gente vai falar de agentes públicos depois. Mas das matérias que foram cobradas, a gente já teve matéria de assunto que já foi dado. Uma questão tratando de responsabilidade civil, o preso que foi morto na prisão em virtude de uma rebelião. E aí você tinha que falar que a responsabilidade do Estado era objetiva, né? Então, como eu disse a vocês, a prova da segunda fase, bem tranquila, como a gente sempre espera, acredito que é uma aprovação muito boa de novo. Então, se você aí para o 25º está na dúvida do que fazer, pode ter certeza que se escolher administrativo não vai ter dificuldade na prova. Claro, tem que ter uma simpatia pela matéria, porque você vai passar em uns 45 dias estudando, não é tão simples assim, tá bom? Mas vamos embora. Quando eu começo a tratar de licitação, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a licitação nada mais é do que um procedimento administrativo prévio às contratações do poder público. Então, a administração pública, antes de contratar, primeiro, ela deve realizar um prévio procedimento licitatório. O raciocínio é esse. A licitação é um procedimento administrativo anterior aos contratos celebrados pela administração. Quando a administração contrata, primeiro, ela deve realizar um prévio procedimento licitatório. Claro, a gente vai ver depois que existem algumas exceções, mas a princípio ela precisa licitar. Para quê? Né? Sua pergunta é essa. Para que ela tem que licitar? A lei traz para a gente algumas finalidades da licitação. O próprio artigo 3º da Lei 8.666 diz para a gente o seguinte: a licitação existe, primeiro, para que a administração pública possa encontrar a proposta mais vantajosa. Então, a primeira justificativa da licitação é a busca pela proposta mais vantajosa. É a melhor proposta. Se a administração pode ter a melhor, ela não pode abrir mão da melhor para contratar uma pior. Então, indisponibilidade do interesse público, ela tem o poder-dever de encontrar a melhor proposta para ela. Mas não é só isso. A licitação também existe como garantia de isonomia, de igualdade nas contratações públicas. A ideia é que qualquer um de nós que queira pode contratar com a administração. Não precisa ser amigo de ninguém, não precisa conhecer ninguém. Qualquer pessoa que tenha interesse pode contratar com a administração pública. O raciocínio é que o procedimento licitatório, ele permite que qualquer cidadão contrate com o Estado. Na prática, a administração não precisa conhecer ninguém que ela vai contratar, né? O critério é isonômico, o critério é objetivo de seleção. Então, a administração encontra a proposta mais vantajosa, a administração garante isonomia das contratações públicas e, além de tudo isso, a própria Lei 8.666 hoje diz que a licitação também existe como garantia do desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, essa busca pelo desenvolvimento nacional sustentável também gera algumas consequências. Então, benefícios para produtos manufaturados, privilégios para micro e pequenas empresas, para que a administração também, por meio do procedimento licitatório, possa garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Essa é a ideia. Então, se busca a melhor proposta, se garante igualdade, isonomia das contratações públicas e também se garante o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Nesse contexto, a licitação se pauta em alguns princípios. E aí eu tenho 4 princípios básicos, na verdade 3, que são relevantes, que eu quero que vocês anotem, para que a gente possa começar a entender o procedimento licitatório. Eu não vou repetir aqueles princípios da primeira aula, né? Legalidade, impessoalidade, todos esses são importantes, mas eu quero tratar de alguns princípios específicos de licitação, princípios setoriais, que vão ser utilizados para a gente especificamente, tratando do procedimento licitatório. E aí, pessoal,
quando eu trato de licitação, o primeiro princípio que eu quero que você raciocine comigo é que a licitação existe tendo como princípio o sigilo das propostas. O princípio do sigilo das propostas, ele não se incompatibiliza com o princípio da publicidade, certo? Não são contraditórios. Um não contradiz o outro, de jeito nenhum. A licitação é pública. O procedimento licitatório deve ser transparente. Toda a sociedade deve ter acesso às licitações, tomar conhecimento do que acontece. Então a licitação é pública. No entanto, as propostas dos licitantes serão sigilosas até a data marcada para a abertura de todas elas em conjunto. Então, no momento que publica o edital, já se marca uma data para abrir, para entregar os envelopes de documentação e proposta. O que eu estou lhe dizendo é que até aquela data em que todas as propostas serão abertas conjuntamente, antes dessa data, um licitante não pode saber da proposta do outro. Esse é o raciocínio, tá? Haverá uma data em que todas as propostas serão abertas conjuntamente. Antes dessa data, um licitante não deve saber da proposta do outro. Então, isso é o sigilo das propostas. Um licitante não pode saber da proposta do outro até a data marcada para a abertura de todas as propostas conjuntamente. Então, vai haver uma data em que todas as propostas serão abertas conjuntamente. Até essa data, um licitante não deve saber da proposta do outro, tá? Esse é o raciocínio. A licitação garante o sigilo das propostas, não para sempre, mas até a data da abertura em conjunto. Além disso, a licitação tem como princípio a vinculação ao instrumento convocatório. A vinculação ao instrumento convocatório também é um princípio da licitação. A vinculação ao edital. É o instrumento convocatório, em regra, é o edital, tá? O edital, a gente vai ver depois que tem o convite, tem alguns instrumentos convocatórios diferentes. Mas, a princípio, o edital é o instrumento convocatório. E é muito comum vocês encontrarem uma frase que diz assim: o edital é a lei da licitação. Edital não é lei, né? É um ato administrativo inferior à lei, obediente à lei. Mas dizer que o edital é a lei da licitação significa dizer que o edital, ele obriga todo o procedimento licitatório. Eu estou lhe dizendo que todo mundo que participa da licitação precisa obedecer o edital. Tanto os licitantes quanto a própria administração pública. Fica todo mundo obediente aos termos do edital. Então, os licitantes e a própria administração, todos devem obedecer ao procedimento licitatório. Esse é o raciocínio, ao edital da licitação. Esse é o raciocínio. O edital, ele define todas as regras que serão observadas no bojo da licitação. A licitação, ela tem como regras básicas o edital. Ele, inclusive, vai estabelecer o critério de escolha do vencedor, que é o próximo princípio, o princípio do julgamento objetivo. Nesse edital, deve estar posto objetivamente qual é o critério de julgamento que vai ser utilizado, né? No momento que o sujeito lê o edital, ele já sabe o que precisa fazer para ganhar a licitação. Não há surpresa. Eu li o edital, eu já sei o que eu preciso fazer para sair vencedor no procedimento licitatório. Eu não posso ser surpreendido no bojo da licitação. No momento que o sujeito lê o edital, ele já sabe o que precisa fazer para ganhar. Não há surpresa. Ele não vai ser surpreendido com o edital de licitação. Ele não vai ser surpreendido durante a licitação. Os critérios de escolha estão previamente estabelecidos, que é o que a gente chama de tipo de licitação. Não é modalidade, não. Modalidade é concorrência, convite, a gente vai ver depois. Tipo de licitação diz respeito ao critério de escolha do vencedor. E aí, a licitação pode ser do tipo menor preço. Vence a licitação aquele que ofereceu o preço mais baixo, né? A licitação pode ser do tipo melhor técnica, do tipo técnica e preço, e do tipo maior lance. Então, é possível que a licitação seja menor preço, é possível que ela seja melhor técnica, é possível que ela seja técnica e preço, e é possível que ela seja maior lance. Então, no edital, vai estar definido qual é o critério de escolha do vencedor que vai ser utilizado.
não há surpresa. Não é possível que no bojo do procedimento licitatório ele seja surpreendido. A ideia é de que o edital vai dizer vai ser menor preço ou melhor técnica e não pode haver nenhuma mudança de critério, nenhuma escolha de outro critério nesse momento. A escolha do vencedor se dará com base nos critérios estabelecidos no edital. Então, nesse edital estarão os critérios de escolha do vencedor, ou menor preço, ou melhor técnica, ou técnica e preço, ou maior lance, certo? Vamos ver se você entendeu. Imagina o seguinte, a administração contratou uma empresa para abrir um procedimento licitatório para contratar uma empresa para adquirir carro. Então ela publicou o edital e disse o seguinte, eu quero um carro 1.0, ar-condicionado, e a licitação é do tipo menor preço. Tá? Então, estabeleceu os requisitos mínimos do objeto e definiu como menor preço. Apareceram 3 licitantes, A, B e C. A ofereceu um Palio 1.0, ar-condicionado, 30 mil. B ofereceu um Gol 1.0, sem ar-condicionado, 25 mil. E C ofereceu um K 1.0, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, direção elétrica, né? Agora está na moda isso. Direção, elétrica, 30 mil. Vamos lá. Primeiro, quem ganhou a licitação? A, B ou C? Se alguém disse B, tem um probleminha B. A edital dizia que queria um carro 1.0 com ar-condicionado. Embora B tenha oferecido o preço mais baixo, como ele não trouxe o ar-condicionado, a proposta de B foi automaticamente desclassificada. Então, houve a desclassificação da proposta, porque eu quero o menor preço, desde que se atendam os requisitos mínimos postos no edital, obviamente. Então, B teve a proposta desclassificada pela ausência do ar-condicionado. Me sobrou A e C. E aí, a C, a proposta mais vantajosa, né? Não. Vamos raciocinar juntos? Vamos lá. O fato de C ter trazido vidro elétrico, trava elétrica e direção hidráulica, isso desclassifica a proposta dele? Sim ou não? Não. Ele obedeceu o edital. Ele trouxe aquilo que foi requerido, um carro 1.0 com ar-condicionado. Agora, vidro elétrico, trava elétrica e direção elétrica podem ser utilizados como critério de escolha do vencedor? Também não. O critério de escolha do vencedor vai ser aquele critério posto no edital previamente. Então agora não é possível que a administração diga, ótima ideia, vidro elétrico, trava, maravilha, que ninguém merece manivela, né? Agora, já foi. Os critérios de escolha do vencedor teriam que ter sido postos no edital. Como esses requisitos não foram exigidos no bojo do procedimento licitatório, eles não podem ser levados em consideração para a escolha do vencedor, né? Porque senão eu vou mudar as regras do jogo no meio do jogo. Isso não pode. Em licitação, não se mudam as regras do jogo no meio do jogo. Então, os critérios vão ser só aqueles do edital. O edital disse um carro 1.0 com ar-condicionado. Os dois obedeceram. E o edital disse, vence aquele que ofereceu o menor preço. O preço foi idêntico, então houve o quê? Empate. Os dois obedeceram o edital, os dois trouxeram o mesmo preço, trata-se de clássica hipótese de empate na licitação. Então, situação em que a licitação está empatada. E aí, se empatou, faz o quê? No dia eu perguntei isso, a aluna levantou a mão, pensei até que ela sabia, ela disse, desempata. Ótimo. Desempata como? Essa é a minha pergunta. A 8666, no artigo 3º, parágrafo 2º, estabelece os critérios de desempate, que já nada tem a ver com a proposta. Proposta empatou. A gente vai ter critérios objetivos de desempate para serem analisados. Inclusive, esses critérios de desempate, eles são critérios sucessivos. Ou seja, eles não são alternativos. A administração não escolhe o critério que ela quiser. Ela precisa seguir os critérios de desempate na ordem que eles estão colocados na lei. Então, primeiro se analisa o primeiro critério. Se ele não resolver, se passa para o segundo e assim sucessivamente. Então, eu tenho 4 critérios sucessivos de desempate na licitação e eles serão analisados. Não precisa copiar, está na lei, mas ela diz, primeiro, empatou a licitação? Eu vou verificar se alguma das duas empresas está trazendo bem produzido no país.
Então, se houve empate, vou verificar se o bem foi produzido no país. Se um foi e o outro não foi, desempatou a licitação. Então, o critério de desempate vai ser esse: verificar se o bem foi produzido no país. Ponto. Não resolveu. Se não resolveu, eu posso partir para o segundo critério de desempate. O segundo critério é verificar se o bem foi produzido por empresa brasileira. Então, bem produzido no país, não resolveu, eu vou analisar se o bem foi produzido por empresa brasileira. Não me interessa o capital, isso não existe mais, tá? Não resolveu, então eu vou verificar se o bem foi produzido por uma empresa que investe em tecnologia ou pesquisa no Brasil, né? No país. Vai ser o meu terceiro critério de desempate. Verificar se o bem foi produzido por uma empresa que investe em tecnologia e pesquisa no Brasil. Vai ser o terceiro critério. E se nenhum deles resolver, eu ainda tenho um quarto critério, que é verificar se o bem foi produzido por uma empresa que respeita a cota mínima de empregados portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Então, a empresa que respeita essa cota mínima de empregados portadores de deficiência e reabilitados da Previdência pode aproveitar isso como um quarto critério de desempate, tá? Preciso analisar nessa ordem. São critérios sucessivos. Primeiro eu verifico se o bem foi produzido no país. Depois, se foi produzido por empresa brasileira. Depois, se foi produzido por empresa que investe em tecnologia e pesquisa no país. E, por fim, se foi produzido por uma empresa que respeita a cota mínima de empregados portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência. Se nenhum critério funcionar, sorteia, né? Mas impessoal, impossível. Nenhum critério resolveu, eu vou sortear. Sorteio é impessoal, é muito impessoal. Então não tem como ser mais impessoal do que sorteio. Nenhum critério deu jeito, sorteia o procedimento licitatório. Tranquilo? Pessoal, 45, parágrafo 2º da lei manda sortear. Só que aí eu vou te contar um segredo. Como é que é segredo? Segredo é assim, eu te conto e você guarda, porque segredo a gente guarda, né? Mas aí quando a gente encontra alguém que já sabe do segredo, a gente pode comentar, até desabafa, é até bom. Então, eu não guardo segredo dos outros porque eu não dou conta. Não tem condição de guardar o segredo dos outros. É a pior coisa do mundo, né? Minha mulher de vez em quando faz isso. Vou te contar um segredo. Eu digo, não conte. Porque ela conta e aí, ó, ela fica livre. E eu fico entupido com o segredo dos outros. Então não me conte, eu sou baú, não me conte não que eu tenho horror a segredo. O fato é, a minha questão aqui é que eu tenho medo que você fique mais esperto do que a prova. Então, se a prova te perguntar quais são os critérios de desempate, você vai dizer o quê? São esses, ponto final, acertou, ganhou a questão, tá tudo ótimo. Agora, se a prova lhe disser expressamente que alguma das duas empresas empatadas é microempresa ou empresa de pequeno porte, aí essa é a senha do segredo. Então, se ela disse isso expressamente, é porque ela quer o segredo. O segredo é a Lei Complementar 123, que diz que, havendo empate entre qualquer empresa e uma micro ou pequena empresa, essa micro ou pequena empresa terá preferência no desempate. Isso. A Lei Complementar cria o regime diferenciado das micro e pequenas empresas, e aí, se houver empate entre qualquer empresa e uma micro ou pequena empresa, a micro ou pequena empresa terá preferência no desempate. Essa é a ideia. Essa microempresa ou empresa de pequeno porte, ela vai ter preferência para desempatar a licitação. Empatou, ela tem preferência no desempate. Pessoal, o que eu estou lhe dizendo é que ser microempresa não é critério de desempate. Só que vão chegar para ela e vão dizer, minha querida, empatou, você quer desempatar? Se ela quiser, ela diminui a proposta e desempata a licitação. Eu dou a ela esse direito de diminuir a proposta e desempatar o procedimento licitatório. Se ela não quiser, ela vai seguir os critérios de desempate na ordem que a lei determina. Mas se ela quiser, ela poderá desempatar a licitação. Tranquilo? Tem mais um detalhe. Essa microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem um outro benefício. O outro benefício é que nas licitações da 8666, se ela apresentar uma proposta até 10% maior do que a vencedora, é empate. Então, suponha que a empresa A seja uma microempresa e tenha oferecido, sei lá, 32 mil pelo carro. Se ela é microempresa, isso aqui é empate. Por quê?
Porque se a proposta da microempresa for até 10% maior do que a proposta vencedora, empatou a licitação. No pregão o benefício é menor, a lei diz que no pregão até 5% a mais é empate, tá? Então, em qualquer licitação da 8666, considera-se empate a proposta até 10% maior do que a vencedora, e no pregão, considera-se empate a proposta até 5% maior do que a vencedora. Em todos os casos, a gente considera que houve empate na licitação. Ok? Ótimo. Com isso entendido, raciocinada a ideia do desempate na licitação, eu posso voltar. Porque antes de entrar nas modalidades licitatórias, vou fazer isso daqui a pouquinho, antes eu quero que vocês aprendam 3 regras básicas. Então, são 3 regras que eu vou te explicar e que vão ser relevantes para você entender a licitação. Aí depois a gente vai trabalhar cada uma das modalidades, concorrência, uma por uma, tá? Primeiro, intervalo mínimo. O que significa intervalo mínimo na licitação? Eu vou te dar um exemplo antes, tá? Imagina que o Tiago, ele é dono de uma fábrica de pincéis atômicos, né? É hipotético, o Tiago é dono de nada. Enfim, suponha que ele é dono de uma... Ele até é, mas enfim, não é dono nem dele mesmo. Ó, imagina que o Tiago é dono de uma fábrica de pincéis atômicos e eu sou o diretor de uma escola pública estadual. Aí eu digo assim, Tiago, prepara aí documentação, proposta, tudo, porque eu vou iniciar o procedimento licitatório. O Tiago, então, prepara tudo. Eu publico o edital de licitação, depois que eu falei com ele um tempinho já organizou tudo. Aí eu publico o edital de licitação hoje e marco para abrir os envelopes amanhã. Te pergunto, de hoje para amanhã, quem é que consegue me trazer documentação e proposta? O Tiago, porque ele sabia da licitação antes. Então, como ele sabia antes, ele consegue me trazer toda a documentação e toda a proposta. A ideia é que o fato dele saber antes faz com que ele consiga me trazer documentação e proposta, tá? Vou imaginar agora uma outra situação. Imagine que eu, que não sabia da licitação, tenho um dia para trazer toda a documentação e proposta. Vou conseguir? Não. Isso é fraude. Ou seja, a administração, a pretexto de dar celeridade, avisou a quem ela queria que ganhasse a licitação antes e depois ela deu um prazo tão exíguo para apresentação de documentação e proposta que os outros não puderam participar. Para evitar que isso aconteça, a lei criou esse prazo. Então, esse prazo de intervalo mínimo nada mais é do que o prazo mínimo que tem que ser respeitado pela administração entre a publicação do edital e a data marcada para a abertura dos envelopes. Então, entre a publicação do edital e a data marcada para o início da licitação, deve-se respeitar um prazo mínimo estabelecido em lei. Eu repito, o intervalo é mínimo. A administração ela pode dar mais prazo. O que ela não pode é dar menos prazo. Então, nesse caso, a administração pública deve respeitar um prazo mínimo entre a publicação do edital e a data marcada para o início do certame. Isso é um intervalo mínimo. É um prazo estabelecido em lei que deve ser estabelecido como prazo mínimo a ser respeitado. É o que a lei considera como razoável para que eles consigam juntar documentação e proposta suficiente antes da data marcada para o início da licitação. Esse é o raciocínio, tá? Entre a publicação do edital e o início do certame, deve-se respeitar um prazo mínimo estabelecido no edital de licitação. Moleza? Ah, e que prazo é esse? Então pode dizer já, professor, já entendi. Só que a vida não é fácil, né? Ela parece fácil, mas ela não é. Principalmente nas provas objetivas. Como eu te falei, na segunda fase, você tem a lei na mão. Inclusive, a gente deixa ela marcada, colorida. Você não erra nada. Agora, na primeira fase, é decoreba. Não tem jeito a dar. Cada modalidade licitatória tem um prazo de intervalo mínimo. Tem modalidade que tem mais de um. Não adianta eu jogar nas suas costas agora que você não vai se lembrar depois. Então, por enquanto, eu quero só o conceito. Daqui a pouquinho, quando eu for tratar de cada modalidade licitatória, eu lhe digo o intervalo mínimo dela, tá? Vai ficar mais fácil para a gente assim. Então, por enquanto, basta você entender que o intervalo mínimo é um prazo mínimo estabelecido na lei, que deve ser respeitado pela administração pública entre a publicação do edital e a data marcada para o início da licitação. Então, esse é o prazo mínimo que deve ser respeitado e ele vai estar definido em lei, variando de acordo com a modalidade licitatória, tá?
o segundo ponto importante, eu disse que eram 3. O segundo ponto importante é a comissão licitante. No momento que a administração pública inicia o procedimento licitatório, ela precisa designar uma comissão. Por quê? A autoridade máxima do órgão, essa autoridade superior do órgão, ela não vai ficar analisando documento por documento, depois proposta por proposta, nada disso. Ela não vai analisar um por um, ela não vai realizar o procedimento licitatório. Então, essa autoridade máxima do órgão, ela não vai checar a licitação e fazer a licitação efetivamente, tá? Proceder à licitação. Não. A autoridade superior informa a necessidade de licitar e aí designa uma comissão. Essa comissão é que ficará responsável por conduzir o procedimento licitatório. É a comissão quem licita, tá? É ela quem faz a licitação propriamente dita. De acordo com a lei, a comissão deve ser composta por no mínimo 3 membros, podem ser mais, só que no mínimo 3 membros. E desses membros, pelo menos 2 deverão ser servidores efetivos do órgão. Então a ideia é de que a comissão vai ser composta por no mínimo 3 membros, e dos membros da comissão, pelo menos 2 devem ser servidores efetivos do órgão que vai estar realizando o procedimento licitatório. Então, no mínimo 3 membros, pelo menos 2 servidores efetivos, tá? Então a comissão é composta por 3 membros no mínimo, e dos 3 membros, ou mais até que sejam, pelo menos 2 deverão ser servidores efetivos do órgão. A lei não exige estabilidade, ela exige somente que eles sejam servidores efetivos. Podem estar no estágio probatório, né? Podem não ter estabilidade ainda, mas devem ser detentores de cargos efetivos. E aí, a lei ainda diz que os membros da comissão respondem solidariamente pelos atos praticados pela comissão. A solidariedade não se presume, né? É por isso que a lei diz expressamente. Quando o ato é praticado pela comissão, quem responde por esse ato não é o presidente da comissão, não. São todos os membros da comissão que respondem solidariamente. Então, de acordo com a lei, existe uma responsabilidade solidária dos membros da comissão pelos atos praticados pela comissão. A ideia é que no momento que a administração pública ela monta uma comissão, todos esses membros ficarão responsáveis solidariamente pelos atos praticados. Claro que se um membro for voto vencido em uma determinada deliberação e ele deixar isso expresso, designado em ata que ele foi voto vencido, ele se libera dessa responsabilidade solidária. Mas, a princípio, ele responde solidariamente por todos os atos praticados pela comissão. A regra é que exista uma responsabilidade solidária dos membros da comissão pelos atos praticados pela comissão processante. Tranquilo? Além disso, pessoal, eu quero que você saiba que essa comissão, ela pode ser ou uma comissão especial ou uma comissão permanente. A designação é a mesma, né? A composição dela, 3 membros, 2 efetivos, responsabilidade solidária, isso não muda. O que muda é a duração. A comissão especial é aquela comissão que é designada especialmente para um determinado procedimento licitatório. Isso é uma comissão especial. Ela é designada especificamente para aquela licitação. Então vai haver uma licitação? Designa a comissão. Terminou? Dissolve. Nova licitação, nova comissão. E assim por diante. Então essa comissão especial, ela é designada especificamente para um procedimento licitatório. A comissão permanente não. Ao invés de a comissão permanente ser designada para a licitação, ela é designada para o órgão. E aí, ela fica responsável por todos os procedimentos licitatórios do órgão no período de 1 ano. Isso é uma comissão permanente. É uma comissão que vai ficar responsável por todas as licitações que forem feitas por aquele órgão dentro do período de 1 ano. Nesse período de 1 ano, todas as atividades da comissão serão feitas pela comissão permanente. Passou 1 ano, tem que mudar. Pelo menos um membro. A lei diz que de 1 ano para o outro é vedada a recondução de todos os membros. Então, pelo menos um membro eu vou ter que manter, tá? Não pode reconduzir todos os membros de 1 ano para o outro. A ideia é que pelo menos um membro eu vou ter que alterar. Pelo menos um, tá certo? Ótimo. Intervalo mínimo, comissão licitante. O terceiro ponto é a obrigatoriedade de licitar. Eu já volto para a gente tratar disso em 1 minutinho.